Se você parou nesse vídeo, você tá querendo aprender o que é Tormenta 20, o que é RPG de mesa, e não se preocupe porque eu tô aqui pra poder ajudar. Esse vídeo se chama Atrás do Escudo, que em RPG às vezes tem escudo do mestre, a gente tá do outro lado do escudo aqui pra poder, né, explicar pra ti como é que funciona esse jogo. E a gente vai começar pelo maior jogo de RPG do Brasil, que é Tormenta 20. Se você não sabe nada de RPG, não se preocupe, esse vídeo aqui também é uma introdução aos universos de RPG como um todo, como é que funciona esse jogo especificamente, mas como funciona RPG no geral. Então primeiro, o que é RPG? RPG significa Role Playing Game, que é um jogo onde cada jogador interpreta um personagem diferente de uma história, que geralmente é arquitetada e narrada por um mestre do jogo. Então existe um jogador, que é o mestre, que vai estar narrando a história, criando os problemas, e os outros jogadores que vão interpretar os seus personagens. Só que diferente de uma peça de teatro ou de um filme, ao invés de simplesmente narrar se deu certo ou não, cada jogador precisa fazer testes com os seus personagens, ou seja, você monta o seu personagem com regras de construção de personagem, e aí você faz um teste rolando dados e somando as suas características para poder saber se você passou naquilo ou não. E aí o mestre narra o resultado, se passou ou se não passou, e a história segue. Em resumo, isso é o básico do básico do básico do que é um RPG. Dificilmente um RPG vai fugir muito disso. Claro, pode ter uma coisa diferente, tipo só o mestre rola dados ou só os jogadores rolam dados, mas de maneira geral, um RPG é basicamente isso. Cada jogador interpreta um personagem e, se for necessário fazer um teste, rola um dado e soma as coisinhas nele. Então, existe, né, duas funções diferentes, que é a função do jogador e a função do mestre. A função do mestre é criar os problemas, criar a narrativa, criar o enredo da história que aqueles personagens vão estar envolvidos. Já os jogadores têm a função de criar o seu personagem, interpretar os seus personagens daquela cena e, né, passar pelos testes, rolando ali os dados e as paradinhas a mais para poder sobrepor esses desafios e seguir com a história. Em Tormenta 20, que é um jogo específico, um jogo brasileiro, um jogo incrível de RPG, cada jogador está criando um aventureiro, né? Esse é um jogo de fantasia medieval, onde cada jogador cria um personagem que é um aventureiro desse mundo fantástico de Tormenta, desse continente de Arton, e que desenvolve aí uma narrativa muito única. Então você vai escolher a sua raça, ou seja, você vai escolher se você é um elfo, se você é um humano, se você é um anão, e quando escolher a sua raça você vai ganhar algumas características e alguns bônus a mais. Depois disso, você tem que escolher a sua classe, ou seja, será que você é um caçador? Será que você é um mago? Será que você é um clérigo? Enfim, né? Você vai escolher aí qual que é o tipo de personagem e vai colocando essas características na sua ficha de personagem e você vai usar isso de parâmetro na hora de fazer um teste. Bom, falando um pouco sobre o que é o teste em Tormenta 20. Tormenta 20 é um jogo D20, ele usa um dado de 20 faces como principal dado para testes, né, e o principal dado do jogo. Basicamente, quando você vai falar que seu personagem faz alguma coisa, como por exemplo escalar um muro, o mestre do jogo ele vai falar assim, pô, isso é um teste de atletismo, que é uma perícia. Ou seja, os personagens, eles têm, além de características como a raça e a classe, tem as características tipo perícias, que são o que o seu personagem sabe fazer. Você vai ter um valor nessas perícias, que determina se você é treinado ou não, nos seus atributos, que determina as características principais do seu personagem, e quando você for fazer um teste, você vai rolar um dado de 20 faces e vai somar com esse valor da perícia. Então, vou dar um exemplo prático. Digamos que você é um guerreiro forte, um anão guerreiro forte aí, que tá escalando o muro. O mestre fala, pô, pra escalar um muro é um teste de atletismo e você vai usar força, que é o atributo normal da perícia. Então você vai conferir ali na sua ficha, né, quanto que você tem de atletismo. Digamos que você seja treinado, ser treinado numa perícia em Tormenta 20 significa que você soma mais 2. E digamos que você tem bastante força, você vai ter um bônus de mais 3 na sua força. Ou seja, mais 2, mais 3, seu bônus total em atletismo é mais 5. Você vai pegar o dado, rodar, digamos que cai, sei lá, 10... e você vai somar com o teu mais 5 para um total de 15. Quando você passar isso pro mestre, você vai falar sempre o seu resultado final. Tipo, pô, tirei 15. E o mestre vai falar se isso foi um sucesso ou não. Se foi um sucesso, você escalou o muro, passou pro outro lado e a vida segue normal, ele continua com a narrativa. Se for uma falha, provavelmente você não conseguiu ou você caiu e aí tem as consequências disso. O legal do RPG é justamente isso. Você como jogador, você não precisa saber tanto assim das regras além do básico. Você vai construir o seu personagem seguindo as regras que tem no livro e quando você for fazer um teste, dificilmente você vai fugir disso, de rolar um dado, somar com a perícia e dizer pro mestre o que aconteceu. Essa mecânica, né, básica de proficiência, de treinamento, ela é a mecânica que vai acabar, assim, orientando o jogo como um todo. Mesmo quando você for atacar alguém, é um teste de luta. Se você for disparar uma flecha, é um teste de pontaria. Se você vai resistir a um efeito como, por exemplo, um veneno, é um teste de fortitude. E as regras são bem simples para poder ficar orientadas em volta disso. Então, recapitulando, a função do jogador é criar o seu personagem, interpretar os seus personagens nas cenas e, claro, né, entender ali as mecânicas dele para quando for fazer um teste, saber quais são os números que você está somando ou subtraindo. Se você for muito merda numa coisa, você vai subtrair.
Já o mestre tem uma função um pouco diferente. A sua função como mestre é apresentar a narrativa, apresentar quais são os perigos e gerenciar as regras do jogo. Então o mestre tem que ter pelo menos uma noção de onde estão as regras no livro. Talvez ele não precise nem saber todas as regras, mas saber aonde está é fundamental. Acredite ou não, este é o básico de Tormenta 20. Aí é interessante entender quais são as características principais de Tormenta enquanto narrativa, enquanto criação de personagem. Tormenta é um jogo sobre aventuras, né? Um jogo sobre um mundo medieval fantástico de Arton, onde existem criaturas de raças diferentes que querem coisas diferentes, um background super complexo com 20 deuses, e tudo isso te ajuda com informações para você criar um personagem cheio de detalhes, mas acredite em mim quando eu digo, você não precisa disso para começar a jogar. Você pode partir de um background completamente genérico, né? Vamos botar o nosso anão guerreiro, por exemplo. Meu anão veio de uma vila subterrânea onde ele quebrava pedra e uns monstros atacaram a vila e ele jurou vingança e foi para a superfície atrás de quem soltou esses monstros. Então ele era um guerreiro que usa picareta. Tá pronto. Acredite ou não, tá pronto. O seu personagem, ele vai ser definido por coisas muito diretas. Você vai ter no seu personagem uma raça, uma classe e uma origem. Cada uma dessas três coisas vai te dar características diferentes. A tua raça vai te dar alguns bônus em atributos, a gente vai falar sobre atributos daqui a pouquinho, nos seus atributos. A sua classe vai determinar suas habilidades principais e a sua origem vai te dar alguns bônus, inclusive treinamentos em perícia. As estatísticas importantes que você tem pro seu personagem são algumas. De novo, a principal delas são as perícias, que diz o quão bem você sabe fazer determinada coisa, né? Tem várias perícias, você vai ter bônus ali, ou não. Lembrando que se você for treinado é mais 2, e aí quando você vai pegando mais níveis isso vai aumentando, mas por enquanto é só mais 2, foca nisso, mais 2. Mas você tem também os atributos. Tormenta é um sistema D20 que utiliza atributos clássicos, ou seja, força, constituição, destreza, inteligência, sabedoria e carisma. Força é a força física, a força bruta do seu personagem. Constituição é o quanto que você apanha, quanto que você consegue apanhar e aguentar coisas físicas. Inteligência tem a ver com o seu intelecto, com o seu QI e a velocidade de raciocínio. Destreza é a sua agilidade e velocidade física. Sabedoria é a sua conexão com os outros planos, é a sua percepção, tem a ver com essa percepção do mundo natural e não natural. Enquanto que o carisma tem a ver com a sua lábia, né? Tem a ver com o quão bem você sabe mentir ou sabe se comportar para poder falar a verdade e convencer os outros. Cada um desses atributos vai ter um valor, né? Um número associado a ele que vai te dar um modificador, que é esse número que vai de, sei lá, -2 até +5 e até mais, na verdade, né? Personagens mais fortes têm atributos mais altos. Esse valor de modificador é o que tu vai somar com a tua perícia. E assim, no livro tem tudo isso bem mastigadinho pra ti. Você não precisa decorar exatamente. Mas claro, depois de jogar bastante, você acaba decorando. Tipo, 10 você sabe que o modificador é +0, 16 é +3. Não tem muito segredo. É tipo, tira 10, divide por 2, arredonda pra baixo. Isso é a estrutura básica de o que é o RPG de Tormenta 20. A gente vai, nos próximos vídeos, explorar um pouco de alguns detalhes a mais. A gente vai falar sobre as classes, a gente ainda vai falar sobre as raças, sobre as perícias, sobre as magias. Mas é importante lembrar, se você tem contato com qualquer tipo de mídia sobre aventura de fantasia, você consegue montar um personagem de Tormenta. Não precisa nem ser medieval fantástico. Se você, por exemplo, sei lá, é fã de coisas como escola de magia, com bruxos, você pode falar que você é um bruxo, que você é um conjurador, e aí o mestre vai te ajudar. Pô, então que tal jogar de humano, que é um estudante, que a classe dele vai ser mago, por exemplo, arcanista, por exemplo. Então, isso tudo te ajuda a montar um personagem que você consegue usar o background que você tem. Mesmo assistindo, por exemplo, animes ou coisas parecidas, você consegue reproduzir um tipo de personagem que você conhece. E o legal de Tormenta 20 é essa capacidade que o jogo tem de te entregar recursos que vão te dar coisas muito legais. Então, se você curte esse tipo de jogo, se você tá afim de começar esse tipo de jogo, já se inscreve, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, enfim, e veja Tormenta 20, né? Tem bastante material legal da Jambô, tem bastante stream de RPG legal de Tormenta 20 rodando. Coloquei um link de uma que a gente jogou, que é uma campanha oficial lá no Formação Fireball, mas você consegue acompanhar. E no mais, é isso. O que mais vocês gostariam de ver de Tormenta 20 aqui no canal? E quais outros RPGs vocês gostariam de ver a gente falando nesse vídeo ultra rápido aqui, atrás do escudo frenético, pra poder ajudar vocês a, né, jogar cada vez mais RPG? Deixa o seu like e o seu comentário, que a gente segue todo mundo junto e misturado. É muito nóis, é very much we, e até a próxima.